Olá, tudo bem? Nós falamos num vídeo anterior agora sobre a aparência dos anjos, né? E que eles têm um corpo celestial e eles podem se manifestar de várias formas, vestido como ser humano, com um corpo com aparência humana, mas eles são versáteis, né? Eles podem manifestar e andam numa velocidade imensa e coisa que a gente não pode imaginar. Bom, se nós vivemos em um mundo que tem tanta coisas diferente, que tem tantos seres diferentes, tem tanta forma de corpo diferente, por que nós vamos então limitar os anjos ou a manifestação celestial em coisas sem corpo nenhum, sem uma forma de se manifestar? Não, a gente não pode fazer isso até porque isso não é toda a verdade. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho então com relação à sua quantidade, né? Nós nos assustamos com a quantidade de seres humanos que nós temos hoje, por exemplo, na Terra, com os seres contemporâneos que nós temos hoje na Terra, né? Nós assustamos muito com essa quantidade, nós temos 7 bilhões de habitantes, né? Mas os anjos são muito mais velhos do que nós e tem uma quantidade imensa, imensurável, nós não podemos contar, tá? O próprio Cristo, quando ele na sua crucificação, ele diz, olha, se eu quiser, eu peço ao Pai, na sua prisão, né, quando ele ia para ser preso, Pedro ali arranca uma espada e corta a orelha de um sujeito chamado Malco, e ali Jesus conserta e diz, não, você não pode entrar nessa batalha, porque essa batalha você não está vendo, ela é uma batalha espiritual, profunda e poderosa, da qual você não está enxergando. Deixa que eu assumo isso aqui daqui para frente. Porque, na verdade, Jesus diz o seguinte, se eu quiser, eu pediria ao Pai, e ele enviaria 72 legiões de anjos. Se legião verdadeiramente é mais ou menos como as legiões romanas, então nós temos ali de 2 a 6 mil demônios cada legião. Anjos, na verdade, cada legião. Quando a gente fala legião, a gente já associa a demônios. Na verdade, não é verdade, né? Legião é uma imensidão de anjos e, na verdade, era uma forma de medir e de falar da quantidade de soldados existente dentro de uma legião romana, né? Era de 2 a 6 mil soldados, né? Nós vemos aqui, então, na qualidade, ou na quantidade, na verdade, de anjos, em Daniel 7:10, diz assim, um rio de fogo manava e saía de diante dele, do trono de Deus. Milhares de milhares o servia, e milhões de milhões estava diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Daniel, então, está falando aqui a respeito de um juízo no final, e ele fala a respeito dos milhares de milhares e milhões de milhões. Isso significa para nós incontáveis. Então é muito, muito, muito. Agora, o poder de fogo, o poder de reação desses anjos é muito grande. Nós vemos em Isaías, numa noite, um anjo apareceu na legião de inimigos que estavam dormindo, os soldados que estavam dormindo ali, que iam atacar Israel, e numa noite um anjo exterminou mais de 150 mil soldados que ali estavam. Então, você imagina, né, a manifestação desses anjos, por exemplo, Jesus falando de 72 mil anjos, se um anjo resolveu uma situação de mais de 150 mil soldados, né? Então nós vemos aqui a quantidade deles é imensurável, é incontável, né? Nós vemos também em Mateus, no capítulo 26, 53, diz assim, ou você acha que não posso pedir a meu Pai e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legião de anjos, ou 72 mil anjos. Eu tinha falado um pouco
diferente, mas é 12 legião, 72 mil anjos aproximadamente, né? Então, nós vemos aí o texto, e nesse texto, por isso que a gente tem que ler o texto. Muitas vezes você acaba tratando de números diferentes e a sua memória não lembra com relação à questão. E aí você vê aqui em Mateus que é imenso o mundo espiritual e ele tem uma forma de se manifestar, né? Ele não é simplesmente assim um ar etéreo, aquela coisa que você não pode ver, não pode. Deus, ele pode fazer com que isso se manifeste sim poderosamente para que a gente possa enxergar, mas é imenso, tá? A gente não tem nem lógica, a nossa lógica não atinge, né, essa matemática, né? E aí, quando o dia que a gente for para os céus, um dia que a gente for para a glória de Deus, a gente vai se assustar com aquilo que Paulo assustou antes, dizendo, não tem como, não tem palavra para definir, não tem palavra para colocar diante de vocês ou dos seus ouvidos para que vocês possam entender. Nós vemos também em Hebreus, capítulo 12, 22, diz assim, pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, ou Assembleia dos Santos. Milhares de anjos. Nós vemos também em Hebreus, né? Nós vemos também em Apocalipse, na verdade. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles estavam de pé em volta do trono e dos 4 seres vivos e dos 12 e dos líderes, na verdade, né? Apocalipse 5:11. Então nós percebemos aqui que além dos anjos, dessa forma que a gente... Eu também não sei dizer para você a forma real dos anjos, se eles têm asa ou não. Na verdade, eles não precisam de asa. Mas há uma manifestação, né? Nós temos os serafins que têm asas. Agora, nós não sabemos se os anjos comuns, eles têm essas asas, né? Pelo menos lá em Daniel fala que, ou lá em Isaías, fala que eles tinham 6 asas, né? E nós não sabemos a aparência, mas sabemos que ele se manifesta como a gente pode entendê-los, tá? Então nós vemos aqui em Apocalipse, outra vez, milhões e milhões deles. Tá? Então, é imenso a quantidade. Nós não podemos entender e nem contar isso. Porque se a criação humana, se a criação física, se a criação, a biologia, a gente conta milhares e milhares e milhares de seres diferentes, manifestações diferentes. Agora, você imagina da onde surgiu esse mundo nosso, essa manifestação física, da onde veio, quantas e quantas manifestações e quantas aparências existem, né? Quando a gente vai para o fundo do mar, a gente vê coisas que a gente nunca imaginou. Agora, tem coisas no fundo do mar que a gente ainda nunca viu, né? Paulo, ele diz que, como eu disse agora há pouco, que é impossível nós encontrarmos uma palavra humana que venha definir o mundo espiritual. É maravilhoso demais. Né? Então eu quero pedir a você que quando você for ler a Bíblia Sagrada, procure ler os textos, né? E procure estar ali em volta do texto, tentando do seu texto, do seu contexto, para que você não venha supor coisa. Né? Nós não podemos ficar supondo coisas da nossa própria cabeça, porque isso acaba gerando dúvidas e acaba gerando exageros que a gente vê dentro das próprias igrejas hoje, tá bom? Então, esses seres, as aparências deles são maravilhosas, lindas e podem se manifestar também como simples como eu, aqui diante de você. E a quantidade deles é imensurável, nós não temos condições de contar, tá bom? Então,
Espero que você tenha gostado, entendido, que Deus possa abençoar você. E num próximo vídeo aí, nós estamos falando sobre classificações. Aí nós vamos começar a fazer classificações desses seres para que a gente possa, então, mostrar para você o que aconteceu que nós temos hoje no mundo espiritual, seres bons e seres ruins, seres maus e seres bons. O que aconteceu? Então, nós, mais adiante, a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Deus abençoe você e até um próximo vídeo, tá bom?